Depois essa aula vai ficar disponível, né? Vou fazer o compartilhamento da tela. Beleza. Espero que vocês estejam vendo a tela aí. Se não estiver vendo, peço que avise, tá? Mas a gente vai ver a segunda parte da comunicação entre processos. Na primeira parte, nós conversamos aqui sobre como os processos podem trocar informações. Tá? Agora a gente vai ver uma situação bem particular, que é a situação de deadlocks. Né? O que são deadlocks, como acontece e como a gente trata o deadlock. Bom, o que vem a ser um deadlock? A gente fala que um deadlock ele acontece quando se está esperando por um evento que nunca ocorrerá. Né? Uma boa imagem para definir deadlock é uma imagem de trânsito como essa daqui. Deixa eu pegar minha canetinha. A gente vê que é um cruzamento. Né? O que aconteceu no cruzamento? É um exemplo típico de deadlock. Ninguém consegue ir adiante. Né? Quem vem da esquerda querendo ir para a direita, né? Não consegue ir porque está sendo barrado por quem vem de baixo para cima. Né? Que está sendo barrado de quem vem da direita para a esquerda. Está sendo barrado, né? Quem vem de cima para baixo. Então, uma situação em que seria fácil resolver, era só alguém sair da frente para os outros passarem, né? Mas ninguém consegue sair da frente. Né? Então, no sistema computacional, a gente vai falar que um deadlock vai acontecer quando um processo, ou dois ou mais processos não conseguem ir para frente porque dependem da ação de um terceiro, um quarto processo, e essa ação não pode ser concluída porque um depende do outro. Acontece o que a gente chama de espera em ciclo. Bom, então o deadlock ele costuma ser consequência de quê? Do compartilhamento de recursos do sistema. Então, normalmente, o deadlock está associado a um recurso compartilhado, né? Entre vários processos, né? E cada processo precisa ter acesso ao recurso de forma exclusiva. Então, o deadlock só vai acontecer quando um processo necessita de acessar o recurso de outro, que está alocado por outro processo, e esse recurso é exclusivo, ele não pode ser utilizado ao mesmo tempo por mais de um processo. Né? Na verdade, para que ocorra a situação deadlock, são necessárias pelo menos 4 condições. Essas 4 condições que nós temos aqui abaixo. Tá? Então, as 4 têm que acontecer. Se a gente consegue evitar uma dessas soluções, a gente evita o deadlock. Então, as soluções para evitar deadlock se baseiam em eliminar uma dessas 4. Né? Quais são as 4? Né? A primeira delas, né? Cada recurso só pode estar alocado a um único processo. Tá? Então, um único processo, em um determinado instante. Ou seja, é a exclusão mútua. Se a gente não põe a restrição de que o recurso tem que estar alocado a um único processo, a gente não tem um deadlock. Né? Se o recurso puder ser utilizado por mais de um processo, acabou. Nunca teremos esse deadlock. Mas a gente já viu da semana passada que a exclusão mútua é uma solução para a gente, na verdade. Ela não é um problema. Né? A gente viu que a exclusão mútua é necessária. A gente viu aquele exemplo que eu mostrei para vocês de um crédito e débito numa conta bancária. Se não houver exclusão mútua, a gente pode cair na condição de corrida. Né? Então, a exclusão mútua é necessária para evitar a condição de corrida, o que vai complicar bastante evitar essa primeira condição. Né? A segunda condição, né? Um processo, além dos recursos alocados, pode estar esperando por outros recursos. Então, para acontecer o deadlock, o processo ele tem que ter um recurso alocado a ele e ele tem que estar aguardando por outro. Né? Se ele está segurando um recurso, não libera esse recurso, pode estar acontecendo a espera em ciclo, que é algum outro processo precisar desse recurso e ele também necessitar do recurso da outro processo. Né? Então, é outra condição que pode ser atacada. Né? Uma terceira condição para acontecer o deadlock. Recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros desejam o mesmo recurso. Né? É a não preempção. Ou seja, é quando um processo ele não pode tomar o recurso de outro. Se um processo puder tomar um recurso de outro, também acaba o deadlock, porque ele vai poder continuar. Né? E a quarta e última condição, né? O processo pode ter de esperar um recurso alocado a outro processo e vice-versa. Né? É a espera circular. Quando a gente tem dois processos, o processo A espera por um recurso do processo B e o processo B espera um recurso do processo A. Se isso puder acontecer,
a gente tem a possibilidade do deadlock. Se isso puder ser evitado, nós não teremos o deadlock, né? Então, o que a gente vai discutir aqui? Uma maneira de tentar eliminar pelo menos uma dessas 4 condições. Se eliminar uma dessas 4 condições, a gente elimina o deadlock. Então, vamos examinar cada uma delas. A primeira, cada recurso só pode ser alocado a um único processo em determinado instante. É o que a gente chama de exclusão mútua, né? Então, já conversei agora há pouco com vocês, né? Qual o problema de se acabar com a exclusão mútua? Lembra a operação de débito e crédito, né? Uma determinada parte do processo está querendo fazer um débito de 100. Simultaneamente, outro está querendo fazer um crédito de 200. O que acontece se o primeiro leva o saldo, o segundo também leva o saldo? O saldo é variável local de cada processo. O saldo será atualizado por uma operação de débito e depois será atualizado por uma operação de crédito. Os dois saldos serão gravados. Vai valer a última gravação, né? Isso é chamada condição de corrida. Então, evitar a exclusão mútua, dizer que um sistema não pode oferecer exclusão mútua, é limitar muito o sistema, né? Então, essa primeira condição ela fica bastante difícil de ser evitada, né? É uma condição que a gente precisa dela. Na verdade, a gente precisa trabalhar com a exclusão mútua. Vou liberar mais gente aqui. A segunda condição. Um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos, né? Bom, se a gente consegue evitar que processos que já tenham recursos garantido requisitam um novo recurso, a gente resolve o problema do deadlock, né? Ou seja, um processo tem um recurso A, ele está usando o recurso A. Adiante, ele vai precisar do recurso B. O que a gente tem que fazer? Fazer com que o processo libere o recurso A antes de alocar o recurso B, tá? Ou, numa outra situação, um processo já sabe que ele vai precisar dos recursos A, B e C, né? O que o processo pode fazer? Alocar os 3 recursos antes de continuar. Então, ele tenta alocar os 3. Se ele consegue alocar os 3, ele pode continuar. Se ele não consegue alocar apenas um dos 3, ele já tem que abrir mão de todos. Ou seja, ou aloca tudo ou não aloca nada, tá? Então, a maneira de implementar esse mecanismo é simples, né? Sempre que um processo necessitar de recurso, deve requisitar antes de iniciar a sua execução, né? Qual o problema disso? O problema disso é que pode causar desperdício, né? Vou imaginar um processo que pode precisar usar o scanner e pode precisar usar a impressora. Ele vai ser inicializado e, já que ele pode vir a usar os dois, o que ele tem que fazer? Ele aloca os dois. Então, ele aloca o scanner, aloca a impressora, executa durante um bom tempo e em nenhum momento usa nem o scanner nem a impressora, né? Enquanto isso, os outros processos que podem precisar ou do scanner ou da impressora não vão poder acessar o sistema, né? Porque já está alocado esse recurso, né? Então, fazer essa pré-alocação por causa da possibilidade de utilizar pode causar problemas no sistema, principalmente problemas de desempenho e um problema conhecido como starvation, né? Tá, a última condição aqui, né? O mais grave é a possibilidade do processo sofrer starvation, que é o processo nunca conseguir executar, porque a todo momento que ele tenta executar, algum dos recursos que ele precisa já está alocado a outro processo, tá? Então, a starvation deve ser evitado ao máximo. Outro problema, dificuldade de se determinar o número de recursos que um processo deverá alocar antes da sua execução. Às vezes o processo vai interagir com o usuário e, dependendo daquelas opções do usuário, o processo pode ou não necessitar de um determinado recurso, tá? Ou até mesmo o usuário escolher o recurso que o processo vai necessitar utilizar, né? Então, essa segunda condição também é uma condição bastante difícil de ser evitada para que a gente possa impedir o deadlock. Uma terceira, um recurso não pode ser liberado de um processo só porque os processos desejam recurso, né? Conhecido como não preempção. Isso é uma condição que deve ser bastante clara, né? Imagina um processo aloca um recurso
e esse recurso pode ser tomado dele por algum outro processo, né? Então, é bastante complexo isso aí, é muito difícil, né? E pode comprometer bastante a execução de um processo, tá? Bom, então essa condição ela pode ser evitada quando permitimos que um recurso seja retirado de um processo se outro necessitar, né? Agora, liberação de recursos já garantidos, né, pode ocasionar problemas na execução, né? Fazer com que o processo perca todo o processamento que ele já realizou até então, né? Então, o processo ele precisa de determinado recurso, ele está utilizando o recurso, algum outro vai e toma dele. Tudo que ele já fez pode ser perdido, né? Levando, inclusive, à inconsistência, né? Sem contar que, novamente, podemos ter o problema do starvation, né? Que é o processo ter o seu recurso tomado o tempo inteiro, ele nunca poder continuar. Então, das 4 condições, 3 a gente já viu que é bastante difícil de ser tomada, né? A quarta condição, um processo pode ter de esperar por recurso alocado por outro processo e vice-versa. É a chamada espera circular, né? O que vem a ser essa espera circular? Vamos imaginar 2 processos, A e B. Vamos imaginar 2 recursos, recurso 1, recurso 2. E vamos imaginar também que, para a execução, o processo A e o processo B necessitem dos 2 recursos, né? O que vem a ser a espera circular? O processo A requisita o recurso 1. Então, o processo A tem o recurso 1. E o processo B requisita o recurso 2. Então, o processo B tem o recurso 2. Então, dizer que o processo A tem o recurso 1, a gente representa por uma seta de A até 1. Da mesma forma, uma seta de B até 2 representa que o processo B tem o recurso 2. Chega mais adiante, o processo A necessita do recurso 2, mas não tem como alocar, porque o recurso 2 já está alocado ao processo B. Então, como o A está esperando pelo recurso 2, a gente coloca uma seta do recurso ao processo, indicando que, quando ficar liberado, aquele recurso tem um processo desejando ele. Da mesma forma, o processo B, para continuar, ele necessita do recurso 1. Então, o recurso 1, o B fica aguardando pelo processo 1, né? Nesse momento, a gente fecha o que a gente diz que tem a espera circular, né? Então, aqui é um exemplo de uma espera circular. Ninguém vai adiante, porque o processo A só vai liberar o recurso 1 para o processo B quando ele conseguir o recurso 2. Da mesma forma, o processo B só vai liberar o recurso 2 para o processo A quando ele obtiver o recurso 1, né? Então, se acontecer essa espera circular, a gente diz que teve um deadlock, tá? Uma forma de evitar a espera circular, tá? Primeiro, forçar o processo a ter apenas um recurso de cada vez, né? Se necessitar de outro recurso, deve liberar aquele primeiro, tá? Não é uma boa solução, porque são vários os processos que necessitam de mais de um recurso, né? Agora, uma forma inteligente de implementar isso é o quê? Numerar os recursos e forçar que os processos só possam alocar os recursos em determinada ordem, por exemplo, em ordem crescente, né? O que aconteceria se, numa situação, repetindo essa situação do processo A e do processo B? Então, vamos fazer a mesma situação aqui, né? Então, temos os processos A e B, os recursos 1 e 2. Então, repetindo a situação, o processo A necessita do recurso 1. Então, o processo A aloca o recurso 1. O processo B necessita do recurso 2. Então, o processo B alocou o recurso 2. Em um determinado momento, o processo A vai precisar do recurso 2. O que vai acontecer? O processo A solicita o recurso 2. A espera em ciclo aconteceria quando o processo B solicitasse o recurso 1. Só que o processo B não pode solicitar o recurso 1 porque ele já está com o recurso 2 e a alocação tem que ser em ordem crescente, né? O que o processo B faz, então? Ele precisa liberar o recurso 2 para alocar o recurso 1 e depois alocar o recurso 2. Quando ele fizesse isso, ele primeiro liberaria o recurso 2. Ao liberar o recurso 2, o que acontece? O processo A está aguardando pelo recurso 2. Então, o processo A vai e consegue pegar o recurso 2, ao passo que o B fica aguardando o recurso 1. Nesse momento, a gente quebrou a espera circular. Então, o processo A está utilizando ambos os recursos, usando o recurso 1 e recurso 2. Quando ele termina, o que acontece? Libera os recursos 1 e 2.
Nesse momento, o processo B, então, consegue o recurso 1, já que tem que ser ordem crescente, e depois consegue alocar o recurso 2. Então, essa obrigatoriedade de alocação em ordem crescente é uma forma da gente evitar o deadlock, né? É trabalhar com a prevenção do deadlock. É a única proposta viável, embora não seja a melhor, tá? Das 4. Né? Porque a gente consegue, dessa forma, evitar a espera circular. Né? O livro do Tannenbaum, ele sugere um algoritmo que ele chama de algoritmo do avestruz. Tá? Quem quiser olhar, é só procurar no Tannenbaum por algoritmo do avestruz. Né? O que é que faz o avestruz quando está em perigo? Né? Diz a lenda. Diz que enterra a cabeça para não ver o perigo. Tá? A sugestão, e na prática que é adotada pela grande maioria dos sistemas operacionais, é torcer para não acontecer. Tá? Na prática, é difícil um sistema operacional que implemente a prevenção do deadlock. No máximo, ele vai implementar a detecção do deadlock, perceber se aconteceu o deadlock ou não. Né? Cabe sempre ao programador evitar o deadlock. Então, se alguém está fazendo algum sistema, né, que pode incorrer no risco do deadlock, dificilmente o sistema operacional vai dar algum suporte. Né? Será necessário implementar no próprio sistema a sua prevenção do deadlock, para evitar que o deadlock aconteça. Nós estávamos vendo de prevenção, né? Falando então sobre agora detecção de deadlock. Como a gente faz para detectar um deadlock? Sistemas que não possuem um mecanismo que previna a ocorrência, tá? É necessário então um esquema de detecção e correção do problema. Então, para detectar o deadlock, o que o sistema operacional deve fazer? Manter estruturas de dados capazes de identificar, né? Primeiro, cada recurso do sistema. É preciso identificar todos os recursos que podem ser alocados de forma exclusiva. É preciso identificar também o processo que está alocando esse recurso. Né? Então, basicamente, montar aquele gráfico que a gente viu. Processo A possui recurso 1 e aguarda por recurso 2. Né? Então, também, os processos estão à espera de liberação do recurso. Né? E toda vez que um recurso é alocado ou liberado por um processo, a estrutura é atualizada. Então, a estrutura tem que ser atualizada constantemente e monitorada procurando por espera em ciclo. Né? Dependendo do tipo de sistema, essa espera pode variar. Né? Então, sistemas de tempo compartilhado, que é a maioria dos sistemas, né? O tempo de busca pode ser feito, pode ser aumentado, não precisa procurar a todo momento. Né? Já em sistemas de tempo real, que tem o perigo de acontecer o deadlock, né? Tem que ser verificado constantemente. E o que fazer quando um deadlock é encontrado? Né? Quando a gente encontra a tal da espera circular. Né? Solução utilizada é simplesmente eliminar um ou mais processos, né? Eliminando a espera circular. Dificilmente se tem outra solução. Se tem 2 processos impedindo que os 2 possam continuar, é necessário eliminar um desses processos. Né? Agora, essa eliminação pode não ser simples. Né? O que pode acontecer se eliminar simplesmente? Né? Processo que estiver atualizando o arquivo ou imprimindo uma listagem, tá? O sistema deve garantir que os recursos sejam liberados sem problemas. Então, está atualizando um arquivo, é necessário fechar o arquivo corretamente. Está imprimindo alguma coisa, é necessário liberar a impressora. Né? Agora, processos eliminados não tem como ser recuperados. Né? Só que os outros processos que estavam em deadlock vão poder prosseguir. Né? Então, aconteceu o deadlock, um processo terá que ser eliminado. Né? Qual processo será escolhido? O ideal é que o usuário possa opinar. E, por fim, né, uma solução menos drástica envolve a liberação apenas de alguns recursos. Né? Isso é comum em sistemas de bancos de dados. Tá? Para que essa solução seja realmente eficiente, ou seja, você liberar alguns recursos, tá? É necessário que o processo possa retomar a execução sem perder o processamento já realizado. Né? É o chamado rollback. Né? Não sei se já tiveram bancos de dados, mas como funciona o sistema de rollback em banco de dados? Quando se entra numa situação em que existe o perigo de ter um deadlock, ou então ter o perigo de uma transação que não, de um evento que não possa continuar, nós trabalhamos com as chamadas transações.
Então, com as transações. O que é uma transação? Um banco de dados, quando você vai entrar numa situação que pode ocorrer o perigo de deadlock, você emite um comando begin transaction, né? Você inicia uma transação e você sai executando as operações e alocando os recursos que necessita. Se chegar uma situação que pode ter acontecido um deadlock, tá? Você pode dar um comando chamado rollback. O que o comando rollback faz? Quando é iniciada a transação, todo o estado do processo e seus dados são salvos no início da transação. Se for dado um comando rollback, né, a transação vinha acontecendo, foi dado o comando rollback, o que acontece? Tudo é desfeito e volta ao início da transação. Como foi tudo desfeito e voltou ao início, o processo ele pode reiniciar, alocando novamente aqueles recursos e fazendo uma nova tentativa, né? Então, sistemas que possuam rollback lidam mais fácil com problemas de deadlock, né? Ao final, se tudo for bem, né, é dado um comando conhecido como commit. O que o comando commit faz? Ele termina a transação gravando tudo, né? Então, os efeitos da transação eles não são permanentes até que a transação termine, né? A melhor forma de se fazer correção de deadlock é utilizar sistemas voltados a transações. Bom, então, conforme eu tinha conversado com vocês no início, essa parte de hoje foi uma parte final da parte de comunicação entre processos, uma parte realmente que foi bem mais rápida, uma parte mais simples, né? É a parte mais simples da disciplina, mas é uma parte mais complexa para quem está programando o sistema, para quem está desenvolvendo o sistema, né? O tratamento de deadlocks ele é bastante complicado, tá? Ele é bastante complexo. Provavelmente alguém vai perguntar sobre a A2, né, a nota da A2, tá? Ainda não fomos liberados, ainda parece que ainda não está no sistema. Eu não consegui ler meus e-mails hoje. Hoje vou ler o e-mail para ver se já veio alguma orientação, mas até o momento, até ontem, eu não tinha recebido nenhuma orientação sobre a colocação da A2, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou estar provocando o coordenador para saber se a gente já tem uma solução para poder disponibilizar o trabalho de A2 para vocês. Alguém tem alguma pergunta que a gente pode fazer, que queira fazer sobre essa disciplina, sobre o que a gente viu hoje, o que viu antes, também coisa que não viu, fica à vontade para perguntar o que quiser. Tá? Ninguém tem nada a perguntar? Bom, então, Acredito que não. Vou ficar logado aqui no sistema, tá? Se alguém quiser qualquer coisa, é só botar lá no fórum, que eu vou estar lá. Também por e-mail, a gente vai mantendo o contato, né? Fica difícil também para mim saber como é que está a situação de vocês, porque em sala de aula a gente tem aquele contato, dá para ir perguntando, vocês vão interagindo, né? Então, até aproveitar e perguntar agora, como é que está indo? Vocês estão conseguindo acompanhar bem a disciplina? Porque a distância realmente é bem mais complexa para o professor. Alguém queria dar um depoimento, falar alguma coisa? Todo mundo envergonhado? Eu posso falar aqui, professor? Oi, claro. Por mim, eu tô tendo uma experiência positiva com esse lance aí de estudar em casa, com as matérias que eram presenciais e vieram para as virtuais, com as aulas tendo, tipo assim, horário fixo para o pessoal para poder assistir a aula, para interagir, para ver os materiais. Essas matérias eu acredito que estou indo bem. Agora, nas matérias que são virtuais mesmo, eu não tô tendo. Eu nunca tive muito, digamos assim, gostei muito, mas eu tô gostando menos agora nessa época de quarentena, que as matérias virtuais eu não sinto que tem tanta relevância, sabe? É mais complexo realmente, né? O E dele é uma situação bem complexa. Eu não sinto tanta conexão assim com as aulas, com os professores na parte do EAD, mas quando o professor, digamos assim, tem um material bom, tira as dúvidas, acho que tô lidando bem com as aulas. Beleza. É difícil, né? Porque a interação no EAD não tem uma aula, né? Não tem aquele encontro semanal marcado com horário, né? Fica realmente mais difícil interagir. Mas é a opção que muita gente tem, né? A gente vê muito no EAD
pessoal embarcado, muita aeromoça, piloto querendo fazer querendo fazer uma graduação, que é o pessoal que não tem horário mesmo, né? Eles não conseguem ter um horário fixo. Acho que se adequa mais a esse pessoal. Quem tem um horário disponível, realmente o presencial é diferente, né? Então, beleza. Então, assim que essa aula estiver disponível, eu também coloco lá para o upload e eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? E Pode também o mandar ambiente, aí. Oi, também o pode falar. ambiente de sala de aula é bem diferente do ambiente de casa, sabe? Eu acho que em casa, às vezes, eu me sinto muito mais distraído do que na sala de aula. Onde eu tô, tipo... Acho que trocar o ambiente também muda muita coisa. Fica, até para dar aula também é complicado. A minha situação aqui, às vezes eu estou falando, eu fico até na dúvida, será que o sistema caiu? Né? Será que estão me ouvindo? É uma situação estranha, né? Bastante complexa. Ela é bem diferente. Tem área A que gente é sente difícil falta da sala mesmo, de aula, é mais fácil. quando fica um pouco desfocado. Oi? Desculpa, Tem não ouvi. muita coisa para distrair aqui. Sim. Eu tenho um amigo que te falou que ele estava assistindo aula, ele ia assistir aula de terno para a família entender que ele não podia ficar dando atenção a ela. Tá? Mas isso aí então. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Vou continuar logado para qualquer pergunta que tenha no fórum poder responder. Tá? Então, um abraço a todos aí, segue à disposição. Boa noite, professor. Tá? Boa noite.